bairro Mirim. São Paulo terá rodízio 24 horas e restrição por placa par e ímpar a partir de segunda-feira. Saiba aqui no CDL no ar o que mudou. E mudou muita coisa no rodízio de veículos na capital paulista. Presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e empresários vão ao STF pressionar pelo fim do isolamento contra o coronavírus. Grupo seguiu a pé e de surpresa até a corte e se reuniu com o ministro Dias Toffoli. Procon de Bertioga notifica 4 estabelecimentos por prática de preços abusivos. A ação faz parte da operação Covid-19 e atuou 3 mercados e uma padaria. Pizzaria que foi assaltada em Santos recebe 3.500 pedidos em onda de solidariedade na internet. Apesar da demanda, os donos só conseguiram atender 5% dos pedidos. E tem muito mais. Nesta quinta-feira, 7 de maio de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Respirar. Voltamos. Já temos nosso convidado na linha? Já. Rogério Santos está aqui? Deixa eu ver. Não está. Não está. Vamos lá. A Elaine Brazão vai fazer contato com o Rogério Santos. Está na prefeitura. Estava no gabinete do prefeito Paulo Alexandre até agora há pouco e já a gente vai falar com o Rogério Santos, secretário de governo de Santos. Número de casos do coronavírus no litoral de São Paulo preocupa o estado. Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, disse que o litoral é uma área de alta preocupação. Em 1º de abril, eram 129 casos confirmados e no dia 30, esse número passou para 4.389, um aumento de 3.302%. Segundo o secretário, a ocupação de leitos chega a 87% na região metropolitana de São Paulo e cerca de 67% no interior e litoral do estado. Na Baixada Santista, afirmou que a região tem uma alta incidência da doença e que o estado poderá ajudar a rede pública de saúde do litoral paulista com aumento de leitos e de respiradores. No último dia 30, diz o secretário, repassamos 310 milhões e parte significativa foi para a Baixada Santista. Deixa eu ver se eu falo com o Rogério Santos agora. Não, ainda não. Tá caindo a ligação. Faz assim, liga para Ana Mara Simões, a gente tenta o Rogério na segunda meia hora do programa, pode ser? Vamos lá? Porque senão, assim, tá caindo demais a ligação lá com eles na Prefeitura de Santos. Santos tem mais de 72% de ocupação de leitos de UTI. Unidades de terapia intensiva adulta são necessárias para tratar pacientes com a Covid-19. Os dados de ocupação de leitos da cidade foi divulgado pelo secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz. E essas informações são atualizadas diariamente no site da Prefeitura de Santos, que estão à disposição da população. Os dados gerais desse levantamento são: Santos já chegou a 72,86% da ocupação dos leitos de UTI adulta, 18% de ocupação de leitos de UTI infantil e 38% de ocupação nos leitos clínicos. Alô, Rogério, tudo bem? Boa noite. Ô, Roberto, saudade de você, saudade aí de todos aí os ouvintes. Muito legal a gente tá tendo esse contato. Você estava conversando com o prefeito Paulo Alexandre, é isso, agora há pouco? Estávamos fazendo um balanço aí do dia, questões na área da saúde e da economia da cidade também. Bom, a gente abriu o jornal falando do depoimento que o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, manifestou uma grande preocupação, principalmente com muitas cidades do interior do estado de São Paulo, que tiveram um aumento progressivo e exponencial da doença, e também casos no litoral
aqui do estado de São Paulo. Na sequência, eu trouxe os dados que o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, divulgou de 72% de ocupação de leitos de UTI. Eu sei que você está dedicado a essa causa, Rogério Santos. Queria que você falasse um pouco sobre os próximos passos, quais são as providências que a Prefeitura vem tomando nesses dias, que é uma doença que eu digo que a cada dia a gente tem que ter um plano diferente. Exatamente, Roberto. Você está certo, a gente tem um monitoramento constante. Um grande passo foi essa pesquisa epidemiológica que nós fizemos regional, e nós nunca vamos poder pensar enquanto cidade, né? Questões da saúde sempre tem que ser visto de maneira regional. Nós não temos limites entre os municípios, não há uma grande distância que separa Santos de São Vicente ou do Guarujá, não há grande distância entre São Vicente e Praia Grande, são cidades contínuas, né? De certa forma, não há uma descontinuidade entre as cidades. Então, essa mancha urbana, né? Esse lado urbano, ele é contínuo, principalmente na região central metropolitana. E como o governador já tem acenado aí, com certeza a regionalização do estado de São Paulo, ela vai acontecer. Regiões como a Grande São Paulo tem um quadro diferente de Santos, da Baixada Santista, que tem um quadro diferente de São José dos Campos e de todas as regiões, cada região com a sua característica, né? Em relação à nossa maior preocupação, Roberto, é o número de leitos. Eu gosto muito de usar aquela comparação que a porta do hospital, no caso do coronavírus, é o tamanho dos leitos que você tem lá. Se todo mundo entrar em fila organizada, aos poucos, todo mundo vai entrar, todo mundo vai sair. Agora, se o pico se der de um momento, todo mundo junto querer entrar nessa porta, vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Nordeste, no Norte do Brasil, inclusive algumas cidades tiveram que adotar o lockdown, porque não vai entrar todo mundo por essa porta. Então, muita gente vai bater na porta e vai voltar para casa, e, infelizmente, como está acontecendo, pessoas vão vir a falecer em casa por falta de atendimento, falta de capacidade de atendimento. Essa realidade está longe de acontecer na Baixada Santista, mas porque os prefeitos agiram de maneira correta e rápida. Quando houve o fechamento, principalmente dos hotéis, quando houve o fechamento para o turismo, quando as cidades fizeram as suas barreiras de entrada, isso foi muito positivo e isso foi comprovadamente apontado nesse levantamento epidemiológico. Então, como você falou, o principal de tudo isso, de todos os indicadores, é o percentual de leitos disponíveis. A Prefeitura de Santos abriu vários leitos e começou a trabalhar no antigo Hospital Vitória, que é do Grupo Amil, que está fechado. Conseguimos o comodato gratuitamente, conseguimos fazer uma reforma, porque o hospital ele tinha uma característica de hospital dia e não tinha capacidade de atendimento em grande número de UTIs, enfermarias com oxigênio. Essa reforma foi feita. O que precisa agora? Precisa equipar, que o custo é alto, e o custeio desse hospital. Então, o que o prefeito está organizando junto com os prefeitos da nossa Baixada Santista, pleito com o governo federal, pleito com o governo do estado, pleito para a iniciativa privada, é ativar esse hospital como um hospital regional. E aí a região ganha 130 novos leitos. Eu recebi uma informação da assessora da deputada federal Rosana Vale, agora há pouco, que ela entrou em contato com o ministro da Saúde, Nelson Teich, e pediu a ajuda para a abertura desses 130 leitos que você acabou de citar, do Hospital Vitória aqui em Santos. A prefeitura precisa de uma verba de 18 milhões de reais para equipar e manter por pelo menos 4 meses, que a gente acredita que vai dar uma cobertura razoável no período ainda por quanto permanecer essa pandemia. Você tem sintonia com a deputada, tem trocado alguma ideia com ela, porque ela hoje conseguiu entrar numa videoconferência onde o ministro estava lá coordenando os trabalhos da pandemia e fez esse apelo urgente, Rogério Santos. Não, é verdade, a deputada, eu tenho uma ligação muito boa com a deputada, inclusive ela nos ajudou muito quando houve o outro evento, que também foi uma infelicidade nos Morros. A deputada agindo de maneira
rápida, prestativa, com bastante força, nos ajudou bastante no contato com a Defesa Civil Nacional, enfim, com os projetos que a gente tem mandado ainda para o governo federal, porque as questões do morro ainda continuam, né? As obras necessárias, aí nós temos um pleito com o governo federal em torno de 48 milhões, aguardando aí a sinalização positiva, tanto Santos quanto Guarujá. E a deputada, ela tem se colocado a todo momento à disposição aí das prefeituras, isso tem sido ótimo, essa representatividade. Então nós estamos ansiosos, fizemos esse pleito para o governo do estado, para o governo federal, quem sabe surge uma parceria aí do governo do estado, do governo federal, e também apoio da iniciativa privada para que a gente possa ter esses leitos e aí começar a pensar numa possível flexibilização. A gente pode flexibilizar, Roberto, a partir da legalidade do que vem amanhã, do que o governador vai falar, então dependemos muito do que o governador vai falar, mas o dado mais importante, temos leito para atender pessoas, caso aumente o número de pessoas com a flexibilização, essa é a grande preocupação. É não deixar ninguém sem atendimento, é que não aconteça tragédias como o norte e nordeste do país, como algumas cidades aqui da região também sudeste, e também como aconteceu infelizmente na Itália, na Alemanha, na Espanha, pessoas morrendo porque o médico teve que escolher a quem atendia. Parece que São Paulo já estuda um protocolo deste tipo para decidir quem usa UTI e quem não usa UTI. Já estão pensando nisso. E hospitais de campanha? Santos não está investido em hospitais de campanha? Roberto, nós optamos em usar os recursos, não fazer em hospitais de campanha que você monta e desmonta, mas investir em equipamentos próprios. Então, expandimos os leitos na UPA da Zona Leste, expandimos leitos na UPA da Central, e aliás, agradecer a Uniluz, que cedeu o andar superior que pertencia à Uniluz, naquela tratativa de comodato, e ampliamos também na Zona Noroeste e na FIP. Nós ampliamos em equipamentos próprios. Por quê? Porque fica um legado para a cidade. Roberto, a gente está vivendo momentos estranhos, né? Eu falei agora há pouco das chuvas, nunca teve uma chuva com aquela intensidade em tão pouco tempo, né? Isso pode significar que ano que vem tenhamos mais chuvas. Uma pandemia como essa, a gente não sabe o comportamento do coronavírus, né? Ele é o novo coronavírus. Ano que vem pode ser o novo coronavírus. Acredito com menos intensidade, mas a gente não está livre de pandemias. Uma cidade turística, uma cidade que recebe cruzeiros marítimos aí, eu acho que é importante a gente ter uma capacidade de atendimento imediato. Esses leitos, lógico, com a normalidade, eles não terão a necessidade de continuar funcionando. Mas são leitos reserva que podem nos suprir em qualquer necessidade de alguma tragédia, que Deus nos abençoe que isso não aconteça, mas também é uma possibilidade de a gente ampliar o número de leitos na nossa cidade e na nossa região. Havia um déficit de leitos, todo mundo sabe, de UTI, e agora fica mais fácil a gente suprir essa necessidade, desde que haja uma pactuação com o governo federal, estadual, entre os municípios. Então, fica um legado. Uma coisa ruim, que foi essa pandemia, a gente tenta transformar no mais positivo possível, que é um legado do aumento do número de leitos aí na nossa cidade. Bom, a gente, em meio a todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, e principalmente o Condesb, né, para socorrer e para dar suporte para a gente enfrentar essa doença, como está a gestão da cidade? Porque a cidade também não pode parar. Quero saber, no geral, de entrada da cidade, da ponta da praia, de novos equipamentos públicos, da escadaria que foi inaugurada, a reforma da rodoviária. Vocês têm que arrumar tempo também para a gestão das coisas da cidade, porque a cidade não pode parar, não é, Rogério? Exato, Roberto. E a gente tem que fazer, eu estou também coordenando um trabalho de desenvolvimento econômico e da flexibilização. Então, a flexibilização significa o que podemos fazer a curto espaço de tempo. De que forma vai se dar essa flexibilização, como é que vai ser aos poucos a entrada da atividade comercial gradual. Precisamos pensar a médio e longo prazo, quais são as potencialidades de Santos. O centro de convenções vai ser uma grande potencialidade para alavancar o turismo, que foi
a área econômica que mais sofreu. Hotéis, restaurantes, bares, é os que sofrem mais restrição. O centro de convenções ativo, e se toda a sociedade se unir para trazer grandes eventos para Santos, falo dos congressos, falo de shows, a gente pode reativar de uma forma mais consistente o turismo na nossa cidade. Temos que falar do parque tecnológico também que está pronto, né? Essa tecnologia. O vírus trouxe uma celeridade do uso da tecnologia. As pessoas hoje fazendo por videoconferência, reuniões, trabalhando por home office, as vendas aumentando através de aplicativos. Então, quais são as possibilidades que a cidade de Santos tem? E trabalhando aí a médio prazo, a rodoviária fica pronta em agosto, a nova escola do Caruara fica pronta em agosto, o Colégio Santista, que foi revitalizado, ficará pronto em agosto. Temos o quadrilátero do Gonzaga, preparando o Gonzaga, também na região do Gonzaga, a Rua da Gastronomia. Por quê? A gente sabe que o comércio vai sofrer muito depois da retomada. Praticamente 30% das lojas não vão reabrir. Há uma realidade nesse sentido. O e-commerce veio para ficar. E a gente tem que valorizar esses centros comerciais. Uma grande preocupação é o Centro Histórico de Santos, que já vinha num processo de desocupação. Precisamos retomar fortemente, de uma maneira mais vigorosa, para que as pessoas venham morar no centro de Santos. Ele deixará, com certeza, de ser um centro comercial, vai ainda ser um centro comercial com outras características, com outro planejamento, mas principalmente um local de habitação, já que Santos e a região têm um déficit habitacional. Então vamos incentivar ainda mais esse trabalho no centro histórico. Enfim, a entrada de Santos vai ficar pronta. Em setembro teremos a ponte que liga o São Manuel ao Bom Retiro, ali perto do Ilhéu Alto. Teremos a inauguração do viaduto da entrada de Santos, ou seja, não para que quando a cidade, a vida, o cidadão santista possa retomar ao normal, a gente tenha expectativas e investimentos em infraestrutura, em educação, para que a gente possa juntos superar essa crise e Santos ter ativos de potencializar as suas vocações, como falei, a tecnologia, o turismo, a infraestrutura, que são fundamentais junto com o comércio da nossa cidade. Nós estamos conversando com o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. Rogério, você citou o Parque Tecnológico de Santos, que está fazendo um grande trabalho junto com diversas universidades aqui da região para fazer uma espécie de mapeamento da doença na nossa região da Baixada Santista e até pensando numa futura flexibilização que a gente comece a voltar à nossa rotina, que as pessoas consigam voltar à sua normalidade, se é que a gente vai conseguir fazer isso a curto prazo. Queria que você falasse um pouco desse estudo que já teve uma etapa avançada e o que você traz de novidade para a gente em relação ao desenvolvimento dessa pesquisa que é científica. Então, Roberto, eu participei coordenando essa pesquisa também na área da saúde, porque sou da área da saúde, junto com o Marcos Caseiro, com o Marcos Calvo e mais de 40 pesquisadores. A gente sabe que o Brasil, né, a Organização Mundial de Saúde sempre fala, tem duas soluções claras, o isolamento e a testagem em massa. O Brasil não tem condição de fazer testagem em massa, né, de testar todo mundo. O que nós fizemos? Vamos lá, eu tenho um bolo, eu não posso provar o bolo inteiro, mas para saber como esse bolo eu provo um pedacinho. Então eu vejo que o bolo está queimado, se o bolo está macio, se o gosto é bom. Então aquele pedacinho do bolo me dá a ideia do bolo todo. E foi isso que a gente fez. A gente fez um percentual da população da Baixada Santista e através de toda uma metodologia científica, é um estudo que passou pelo Comitê de Ética do CNPq, só existiam 3 pesquisas como essa no mundo, né? 2 em países europeus, uma a do Rio Grande do Sul e agora a da Baixada Santista. E nessa amostragem, né, que foram 2.500 pessoas, e a cada dia a gente repete 2.500 pessoas, nós vimos que apenas 1,4% da população teve contato com o vírus. Ela adquiriu anticorpos. Esse teste
é para ver qual é o percentual da população que tem anticorpos. Então chegamos à conclusão que na Baixada Santista nós temos 3.257 pessoas infectadas. E qual era o número oficial que a gente tinha antes? 1.744. Por quê? Só testaram 1.744 pessoas, que eram aquelas pessoas que foram hospitalizadas, aquelas pessoas da área da saúde que tiveram acesso ao teste, né? Então nós tínhamos na Baixada Santista, dentro do relatório epidemiológico, que 1.744 pessoas tinham contato com o vírus. Hoje, com essa pesquisa, a gente projeta o número de 1,4% para o total da população da Baixada Santista e chega à conclusão que temos na Baixada Santista 23.257 pessoas. Isso nos ajuda bastante no planejamento dos leitos, da saúde, nos insumos da saúde, mas nos ajuda, como você falou, e porque a cada 15 dias a gente vai ver, e a tendência é que aumente o número de contaminação a cada 15 dias, por isso que a pesquisa é a cada 15 dias, para a gente ver a progressão do contágio entre as pessoas da Baixada Santista, a gente começar a ver como o vírus está correndo na nossa região e de que forma nós podemos, de uma maneira inteligente, flexibilizar as atividades econômicas e sociais. É uma amostragem que vai poder dar, ou pelo menos chegar perto da real situação que a gente está vivendo, é isso? Isso, com todo o rigor. E sabe, Roberto, eu tenho que agradecer muito aí a determinação dos prefeitos que liberaram os recursos para o Parque Tecnológico, para a compra dos kits. O Parque Tecnológico, ele não cobrou nada, ele só pegou o recurso para comprar os kits para fazer a testagem. Os pesquisadores, mais de 40, eu posso citar o Evaldo Stanislau, eu posso citar o Arthur Chioro, nosso ex-ministro, como falei, o Marcos Caseiro, o Marcos Calvi, tanta gente boa que trabalhou nessa pesquisa. As universidades que fazem parte do parque cederam esses pesquisadores, que continuam trabalhando com a limpeza do banco de dados, trazendo novas conclusões dos estudos. Isso a gente vai mostrar aos poucos. E agradecer às universidades, o Parque Tecnológico, e agradecer a todas as prefeituras, porque quem fez a pesquisa de campo foram profissionais da própria prefeitura. O grupo de pesquisadores nós fizemos de acordo com o rigor de pesquisa, foi sorteado as pessoas que seriam examinadas, os bairros, tudo proporcional, dentro de uma proporcionalidade com rigor científico. E os profissionais das prefeituras de cada cidade fizeram a aplicação do teste e também uma aplicação de um questionário com quase 40 perguntas, perguntando qual foi o impacto do coronavírus na vida da família, se alguém perdeu o emprego, qual era o comportamento da família frente ao isolamento, se era adesão total, parcial ou nenhuma, qual era a renda, enfim, dados sociais que também vão nos ajudar nas políticas sociais. Essa pesquisa, essa amostragem, vai tentar pesquisar e testar 10 mil pessoas, é isso? Isso, são 4 fases, a primeira foi 2.500 pessoas, então são 4 fases com 2.500 pessoas. Em quanto tempo? 2 meses. Então, nossa, aí é muito tempo, né? Mas é porque é necessário, Roberto. Se a gente fizer a testagem, a gente não muda o quadro, né? Porque cada fase é uma fotografia. Então, nós temos a fotografia do dia 1º. Dia 1º nós tínhamos 1,4. No dia 16, nós vamos ter outra resposta. E aí nós vamos ver, por exemplo, 2%. Então, olha, nesses 15 dias o vírus aumentou 0,6. E com isso, a cada 15 dias, a gente vai ter uma ideia da progressão. Isso nos ajuda, principalmente em relação ao planejamento dos leitos, como eu já falei, e também na questão da flexibilização. Então, é necessário que a gente faça esse acompanhamento mês a mês. E as principais informações já estão nessa primeira pesquisa. A gente já está desenvolvendo planejamentos em cima dela. Bom, eu queria fazer uma consulta, um pedido, sei lá o que, como você vai encarar isso, em relação aos shoppings, aos restaurantes que estão nos shoppings. Porque os restaurantes de rua, eles têm a facilidade de funcionarem fechados e com o serviço de entrega delivery. Por que não aplicar essa mesma medida aos restaurantes, bares que estão nos shopping centers da cidade,
fazendo essa mesma prerrogativa, fazendo com que mesmo fechado eles possam, os donos e cozinheiros, entrar no estabelecimento, preparar os alimentos, o serviço de delivery vai no estacionamento do shopping e de lá eles sobem até a lojinha, pegam a comida e vão entregar para as pessoas. Isso não melhoraria a economia da cidade, não melhoraria para os comerciantes que estão aflitos porque têm suas lojas em shoppings com aluguéis caros e que não estão trabalhando? Você tem razão, Roberto. Eu tenho ouvido todos os segmentos, né? Eu tenho feito reuniões presenciais e por videoconferência recebido documentos do pessoal das academias, dos bares, dos hotéis, dos restaurantes. Essa semana, ontem, eu tive reunião com 3 representantes de 3 shopping centers, porque assim, a prefeitura, ela tem a base da legalidade, do que pode e não pode, e ela tem a base sanitária, do que é bom, quais são os regramentos. Mas é o comerciante, é a atividade econômica que vai dizer, do jeito que você está colocando aqui, a conta não fecha, não vale a pena eu abrir. Hoje, se os shopping centers abrissem apenas pela praça de alimentação, o custo para manter um shopping, ar-condicionado, luz, água, segurança, talvez não fosse compatível. Mas por isso que nós estamos fazendo um plano bem detalhado, baseado em experiências internacionais. Eu vi bastante, gostei muito da experiência de Portugal. Por exemplo, eles abriram as academias, mas não pode usar o banheiro, porque é um local de contaminação. E com número restrito de pessoas, e em horários restritos. Outros países, como a Espanha, a Itália, está flexibilizando agora, a gente está aprendendo. Alguns países flexibilizaram, voltaram atrás. Santa Catarina, quando flexibilizou aquela vergonha que foi o shopping abrindo com música, as pessoas correndo, sem máscara, deu um pico de 175% em 10 dias, ou seja, tem que abrir de maneira consciente. Nós vamos aguardar, eu concordo com você, eu acho que dependendo do que o governador falar amanhã e os números que nós temos já na mão, a gente fazer essa retomada aos poucos, né? Primeiro que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, né? Isso é verdade. As coisas mudaram, né? As pessoas vão voltar para a rua, vai abrir, assim, vou flexibilizar, não é abrir a porta e abrir o shopping, não. Vai abrir o shopping 6 horas por dia, restrito a apenas um shopping, por exemplo. Eu tenho estudado os shopping centers que tem aberto. Como é que eles estão abrindo? Como você falou, a praça de alimentação sem cadeira, você retira todos os bancos do corredor, porque o shopping ele deixa de ser um local de lazer, onde vai a família passear. Não, é sem banco, não vai criança, né? Porque a criança, o pai vai lá e compra o tênis, o pai, a mãe, o avô, sei lá, o tio compra o tênis naquele número, leva para casa. Não é motivo das pessoas permanecerem convivendo dentro de um shopping center. Ele passa a ser um local apenas de comércio e não de lazer. Então, quer comer? Lá dentro não. Cinema, tão cedo não vai estar liberado, né? Então, é dessa forma que a gente tem construído com todos os setores do comércio. Agradecer aí o CDL, que tem participado de maneira efetiva nessas conversas, né, nesses protocolos. Então, nós estamos criando protocolos, nós estamos criando regramentos baseados em experiências nacionais e internacionais, as que deram certo e as que deram errado, e também especificidade. Cada tipo de comércio, olha, como agora liberamos, estacionamento sem manobrista. Ou seja, entra o carro, você estaciona o teu carro na vaga livre, você leva a chave, ninguém mexe na tua chave, ninguém entra no teu carro. Desse jeito, estacionamento pode. Então, cada tipo de comércio tem que ter uma especificidade de carga horária, de funcionamento, às vezes de dia de semana, qual é a faixa etária, qual é o grupo de risco. Isso tudo nós estamos vendo passo a passo. Mas, repito, tudo vai depender do decreto estadual, que é o que vale para todos os municípios. Você falou que amanhã o governador João Dória deve soltar alguma medida já, porque vence no dia 10, se eu não estou enganado. Ele tinha se comprometido que no dia 8 anunciariam as medidas. Salvo engano, havendo alguma remarcação, algum motivo para ele protelar, amanhã ele daria essas notícias de como funcionaria esse novo decreto. Estamos ansiosos, porque são duas pandemias, uma viral e uma econômica, e as duas matam, né? O vírus mata e a falta de emprego, a falta de dinheiro também mata. Sem dúvida, a dificuldade. Então, a dificuldade, Roberto, é que esse vírus, ele é bastante complexo, ele mudou toda a estrutura social.
ele rompeu com as estruturas de economia, da produção, da venda, mudou paradigmas, as pessoas agora andam de máscara nas ruas, as pessoas têm um novo comportamento, estão revendo seus valores, mas o vírus também é inteligente, né, Roberto? Porque ele conseguiu dividir o adversário dele, que é o ser humano. A maioria das pessoas é a favor do isolamento de uma maneira correta, de uma maneira gradual, de uma maneira equilibrada, mas tem muita gente que acha que é uma doença que mata menos do que outras. Só que assim, é o que a gente vê no mundo todo, são caminhões, infelizmente, de pessoas, caminhões frigoríficos com corpos. São covas feitas onde as pessoas são enterradas, muitas vezes sem saber quem está sendo enterrado. Eu me recuso a acreditar que tudo isso não é verdade e que existem doenças que matam mais. Mas como pode ser se está acontecendo tudo isso que a gente está acontecendo? Né? Contra fatos não há argumentos. Então, o que nesse momento é importante é o governo federal, o governo do estado, os municípios estarem juntos, montarem esses hospitais regionalizados, cada ente fazer a sua parte, distribuindo verba para os municípios é que mais sofrem. O cidadão, o poder público fazer a sua parte, mas o cidadão também cumprir a lei. Independente se eu concordo com aquela lei ou não, ser cidadão é você ter direitos e deveres. Um dos deveres é, independente se você gosta ou concorda com a lei, é cumprir. E aí, muitas vezes o que a gente vê é pessoas querendo descumprir simplesmente por dizer que quer descumprir. Existe cabimento alguém entrar com uma liminar para não usar máscara? Eu respeito o direito individual, mas aí extrapola o direito individual, porque o cidadão sem máscara, ele está contaminando outros. Se só ele fosse contaminado, tudo bem. Mas e o direito coletivo? Porque se ele não usa máscara e vai ser contaminado, aí é uma responsabilidade com a vida dele. Mas ele está dando possibilidade de contaminar outras pessoas. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar com conexão, né, com cuidado, né, e com companheirismo, com parceria, com cooperação. Você está coberto de razão. Rogério Santos, secretário de Governo de Santos, muito obrigado por dispor aí de meia hora, ficar aqui conversando com a gente, esclarecendo os assuntos mais importantes e principalmente que afetam a vida de tanta gente na nossa querida cidade de Santos e por que não, em todas as outras cidades que são vizinhas a nós. Rogério, muito obrigado. Roberto, como eu falei no começo, saudade de você, Nailane, do tempo que a gente estava junto aí nas rádios. A gente sente falta das pessoas, a gente valoriza ainda mais as pessoas, né? E você é um cara aí sempre antenado, um cara, né, que faz diferença aí na rádio de Santos. E parabéns, eu acompanho muito o teu trabalho, da Ilane também. Saudade de vocês, logo a gente vai estar junto. E um abraço a todos os ouvintes. Saudade de pegar no seu pé de rodadas do Campeonato Brasileiro falando do seu Flamengo. Pô, agora que o Flamengo estava bem, acabou o campeonato. Não, Roberto, na minha opinião, voltando para esse assunto do esporte que a gente gosta de falar, é a oportunidade do Brasil ter o calendário igual ao da Europa. Vamos começar no segundo semestre, como é o europeu, é uma oportunidade da gente ter o mesmo calendário. Se for possível, lógico. Rogério Santos, saudade de você também, viu? Mas vai passar e a gente vai estar junto, olho no olho, em breve, se Deus quiser. Um abraço, Roberto, um abraço para vocês todos. Valeu, esse foi o Rogério Santos, secretário de Governo, já tem a Ana Mara Simões, mas vamos aproveitar antes do intervalo comercial, Elaine Brazão, porque um amigo nosso, que é o jornalista Luiz Carlos Ferraz, muita gente conhece ele como Cebola. Eu já perguntei para ele uma vez em outra rádio por que ele chama assim de Cebola. Está lançando o livro dele, a trilogia Pedras no Caminho. Ele que faz aquele caminho de Santiago de Compostela, a pé fez várias vezes, até estourou o joelho por causa disso. E dessa vez na versão e-book. Fala, Luiz Carlos Ferraz. Olá, Roberto César. Olá, Nicolau Obeide. Boa tarde. Aqui é Luiz Carlos Ferraz, o jornalista peregrino. Trago uma novidade para os amigos do CDL no ar. É que lancei na versão e-book a trilogia Pedras do Caminho, que relata as minhas peregrinações pelo caminho de Santiago. Para acessar é muito fácil. Basta entrar no site da Amazon, amazon.com.br, e colocar lá na ferramenta de busca meu nome, Luiz Carlos Ferraz, ou Pedras do Caminho. Estão disponíveis Pedras do Caminho, meu encontro no caminho de Santiago,
Sentido do Perdão e Busca Sem Fim. Os livros estão muito bonitos, com fotos coloridas e os relatos sobre as peregrinações que realizei no místico Caminho de Santiago. Uma excelente oportunidade de ler nesses dias de isolamento social. Um grande abraço, amigos, e muito obrigado. Valeu, Como eu digo Cebola. sempre, buen caminho. Um abraço para você também. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL, salas para cursos e salão para eventos, cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. 6h40. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Quero saber dos nossos ouvintes, Elaine Brazão. Então, ontem, Jefferson Queiroz mandou a seguinte mensagem, desculpa, acabei não vendo. Ontem? Vou ler. Olá, boa noite. Gostaria de mandar um abraço especial para uma pessoa que eu gosto muito, amo de paixão e está de aniversário. Esta pessoa sou eu mesmo. Hashtag eu me amo. Esse gordinho fofucho fez aniversário ontem, você não leu a mensagem dele. Você tem que entender que o Jefferson Queiroz é nosso ouvinte VIP deste programa. Exatamente. Então, parabéns. Parabéns, Atrasado, mas gorducho. parabéns. Minha mala preferida. Quem mais? O André Ursini falou, boa noite, abraços a você, Roberto, Elaine. Como o Rogério bem falou, estamos todos com saudades da participação no programa ao vivo. Espero que volte logo. Eu também, viu? Parece que a gente tá o quê? Quantos dias que a gente já tá nessa balada aí? Mais de 40 dias. Aí tem os shoppings que entraram um pouquinho antes, já é 50 e tralalá, mas parece que é muito mais porque o negócio não acaba nunca. O Mariano Gomes mandou aqui um recado dizendo o seguinte: o centro de Santos é uma boa opção para moradias mais baratas. Agora, se os comerciantes e proprietários de imóveis e terrenos continuarem com a cabeça da década de 50 e 60, aí não vai para frente mesmo, é o que diz o Mariano Gomes. E o Ronaldo Ramos Santos está aqui. Me desculpe, mas nunca se preocupam com o povo. Agora vem os políticos oportunistas. Não sei exatamente o que você quis dizer com isso, Ronaldo. Ele complementou aqui o prefeito de Santos. Em vez de gastar o dinheiro com aluguel de grades na praia, gaste esse dinheiro na saúde. Não tenho procuração para falar pelo prefeito, mas as grades também são para evitar que as pessoas fiquem doentes. Também tem uma certa relação com isso, com a saúde também. Ana Mara Simões, eu também estou com saudade de você, Ana Mara Simões. Boa noite. Boa noite, Roberto. Eu também estou morrendo de saudade de você, da Elaine, dos ouvintes também, né? Porque
Eu tô aqui fechadinha em casa, né? Tô com saudade de todo mundo, para falar a verdade. Eu quero aproveitar para dar uma boa noite aí para todos os nossos ouvintes. Parabéns, Jefferson. Também vou reforçar aí o aniversariante de ontem, a hashtag dele. E aí, né, Roberto? Estamos aqui fazendo a nossa parte, continua obediente, quietinha em casa. E vamos que vamos, né? Olha, o presidente Jair Bolsonaro levou hoje um grupo de empresários ao Supremo Tribunal Federal para relatar ao chefe da corte, o ministro Dias Toffoli, os impactos que o isolamento social tem gerado na iniciativa privada. Toffoli, por sua vez, cobrou coordenação do governo federal com os outros poderes e os entes da federação e disse que é necessário fazer um planejamento para a volta dos funcionários das indústrias. Funcionamento. A reunião não estava na agenda. O chefe do executivo voltou a afirmar que os efeitos da restrição de circulação não podem ser maiores do que os problemas causados pela doença em si. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o Brasil pode enfrentar a mesma situação de países vizinhos se não mudar a estratégia de enfrentamento à doença. Bolsonaro afirmou que o grupo de empresários representa mais de 40% do PIB e 30 milhões de empregos. Segundo o presidente, todos podem ser esmagados pela crise econômica caso não haja retomada da atividade industrial. Quero sua análise, Ana Mara Simões. Estou vendo a foto, né, da chegada deles. Quer dizer, olha, é outra coisa assim absolutamente constrangedora. Veja, sem entrar no mérito da questão, ok, nós temos essa questão econômica, ela está colocada não só no Brasil, ela está colocada no mundo. Não é algo do tipo saúde versus economia. É saúde e economia juntos. Na verdade, nós estamos falando de algo que tem que andar junto. E esta forma de intimidação, essa estratégia intimidatória que o presidente se utiliza, né, para chegar ao STF, eu achei assim de um mau gosto profundo. Eu estou vendo aqui que o ministro da Casa Civil, Braga Neto, tá dizendo que não foi uma forma de pressionar, que na verdade ele foi lá. A ida do presidente Jair Bolsonaro, o objetivo foi compartilhar informações. Ora, como é que você chega na casa do outro sem ser convidado, né? Do outro que eu estou falando é o STF, né? A maior autoridade judiciária do país. Faz algo ao vivo, sem deixar claro que estava fazendo algo ao vivo. É uma atitude absolutamente populista, demagógica do presidente Jair Bolsonaro. A primeira coisa que me vem disto, Roberto, é assim, é um desvio de holofote, entendeu? Mais uma vez, porque ele está sendo pressionado em diversas frentes, então ele cria mais um factoide aí para que todo mundo se volte para essa ida dele da forma como ele foi, né? E com isso tudo, eu acho que, assim, ridículo ele sair de lá com a recomendação do que ele tem que fazer, né, da lição de casa dele, que ele não faz, que é ser um líder, a liderança do país, é estar no comando da pandemia no país, né, de uma forma técnica, de uma forma correta, de uma forma elegante, de uma forma responsável. Isso a gente não está vendo por parte do nosso presidente da República, tá certo? Ele, em vez de cumprir com o papel dele, de unir todos em torno do tema, acabamos de ouvir o nosso secretário Rogério Santos, também quero mandar um abraço para ele, e eu já disse na semana passada e vou repetir, o nosso exemplo aqui, né, local, regional, de uma articulação entre todos os prefeitos aqui. O Condesb, eu acho que pela primeira vez o Condesb consegue se unir em torno de um tema, né, de um tema que é interesse de todos, e olha quantas coisas que a gente está conseguindo, e vou ficar só na pesquisa, né, que foi falada, que nós temos nomes incríveis participando, né, desde o Dr. Marcos Caseiro, Dr. Arthur Quioro, Dr. Marcos Calvo, que se uniram em torno de um estudo, quer dizer, é uma atitude responsável, quer dizer, é um momento de união de todos, não de divisão, não de brigas.
E aí o Brasil vai virando chacota perante o mundo, as coisas vão acontecendo aqui em meio de turbulências, a gente precisa de um momento, a gente precisa de harmonia, tá certo? A gente precisa de união, porque o momento não é fácil. Quer dizer, o estudo aqui nosso da região está apontando que o pico vai ser em junho, quer dizer, isso significa ficar mais um tempo em casa, o dano emocional disso tudo é gigantesco. Depois que passar a pandemia, que a gente conseguir superar tudo isso, muitos cacos terão que ser catados, tá certo? Muitas pessoas necessitarão de suporte em todos os níveis, financeiro, né, econômico, emocional. Então, sabe, eu fico assim bastante chateada e constrangida com os procedimentos do nosso presidente e também estou vendo aqui na internet que um estudo, né, uma revista médica científica diz que Bolsonaro é ameaça à luta contra o coronavírus no Brasil. Pronto, entendeu? É essa a imagem que nós temos perante o mundo. 6h48, em meio à pandemia do coronavírus, uma pizzaria em Santos foi assaltada. O casal pensou em desistir do comércio após o crime. Uma verdadeira comoção na internet fez com que os pedidos disparassem para ajudar o casal. Foram 3.500 pedidos, dos quais só tiveram condições de atender 5% deles. Os prejuízos estimados com o furto foram de R$6.000. Os criminosos quebraram as portas de vidro e levaram um computador, caixa registradora e alimentos que estavam guardados no comércio. Os equipamentos e eletrodomésticos que eles não conseguiram levar foram destruídos na ação. A ajuda e a solidariedade veio até de um concorrente que emprestou a cozinha para assar as massas. Ao fazer um desabafo na internet, a resposta foi imediata. Em apenas 3 dias, milhares de pessoas atenderam ao chamado. A pizzaria é a Malagueta, da Gabriela e do André. Sorte para os dois aí, para o casal, hein, Ana Mara Simões? Que show de solidariedade que essa cidade dá. Maravilhoso. Eu acho que o mundo, né, assim, eu acho que as reações solidárias em todos os níveis, né, elas estão sendo maravilhosas, e aí eu diria em todos os níveis mesmo, sabe? E isto, Roberto, eu tenho certeza que vai mudar a nossa forma de funcionar. Eu acho que vários atores começam a ganhar força no governo, ou no governo não, no cenário nosso, vamos ficar no nosso cenário aqui local, né, nacional, e o governo com isso, ele vai ter que mudar de lugar, entendeu? Eu acho que empresários, a sociedade civil, organizações não governamentais, né, organizações sociais, começam a ganhar uma força e perceber que apesar do governo, né, as coisas funcionam, entendeu? E podem funcionar bem. Então eu acho que isto é um novo paradigma que começa a se construir, eu acho que isso vai trazer coisas muito boas depois que passar tudo isso também, né? Eu acho que esse exemplo aí, veja, tanto a agressão, que ela também já é reflexo do que nós estamos vivendo, né? Como a reação solidária, né? Então o casal que antes só estava trabalhando de final de semana, com isso passou a trabalhar todos os dias da semana, né? Então você vê, é maravilhoso, a reação é incrível, e é isso aí. Eu acho que é esse movimento de amor, de olhar para o próximo. Eu acho que o coronavírus, ele traz isso de uma forma muito forte, que é o movimento de olhar para si próprio, de olhar para dentro, de buscar os nossos recursos internos, e esta união, essa questão de olhar o próximo e essa humanização, né, que está vindo com uma força muito grande. Eu acho que isso também é algo que não volta mais. 99797-1077, tem ouvinte participando com a gente. A Kátia. Oi, Kátia. Boa noite, meu amado programa, lindo, maravilhoso. Ana Mara falou tudo. Como é que pode um cabeça, um governante de uma nação não ter ética, não ter parâmetro, não ter... Não é momento de politicagem, é um momento de união, é um momento de evolução, é um momento de estarmos juntos. Sim, existe a questão econômica, sim, ela vai ter que ser
ela vai sair desse buraco, ela vai acontecer no momento oportuno que a saúde melhorar. Meu Deus do céu, olhai por nós. Beijo a todos, amo vocês. Beijo, Kátia, a gente ama você também. Desculpa, é a Kátia da Vila Matias. Beijo. Legal, a gente sabe que é você. Mais um hospital de campanha é montado em Praia Grande. O ginásio Falcão é o segundo hospital de campanha a ficar pronto. Está localizado no bairro Mirim e conta com 95 leitos em funcionamento. Agora são 2 hospitais de campanha que estão prontos para atendimento a casos do novo coronavírus na cidade. O outro hospital de campanha foi construído no ginásio Rodrigão, no bairro Tupi, que conta com 88 leitos. A administração municipal orienta que a população continue buscando atendimento nas unidades de saúde da família em casos leves de síndromes respiratórias ou nas unidades de emergência e urgência. O hospital de campanha funcionará em modelo operacional porta fechada. 50 profissionais, como médicos, enfermeiros e auxiliares, entre outros profissionais, recebem capacitação para atuar nesses hospitais. As unidades foram equipadas com camas elétricas, monitores cardíacos, oxímetros e aparelhos de raio-x. Ana Mara Simões ganhando elogio da nossa ouvinte Kátia. Agradeço a Kátia, um beijão para ela também. Enfim, mas você vê, essa organização que a gente está tendo, é isso que as autoridades estão pedindo, né? É isso que a gente precisa ganhar tempo. Tudo que for feito no sentido de organizar e minimizar sofrimento, minimizar mortes, minimizar, e na mesma coisa na economia, né? Eu acho que as áreas técnicas, elas também têm que pensar em saídas, né? Você falou com o secretário sobre essa questão dos restaurantes do shopping, né? É um momento de se ouvir todo mundo, é um momento de se ouvir e ver de que forma pode se flexibilizar de um lado, de que forma é interessante. Eles, os setores é que tem que trazer as respostas também. Por isso que é um momento de união, um momento em que, em conjunto, tem que se achar as alternativas. Então, parabéns aí à Praia Grande e parabéns à região toda que está fazendo a lição de casa para que a gente tenha aqui, né, consiga passar por isso da melhor forma. Veja, um exemplo que a gente tem no mundo é Portugal. Por que Portugal está saindo sem grandes traumas, né, desta pandemia? Porque a população aderiu, porque a população colaborou. Foi o grande aliado que Portugal teve neste episódio. Então, esta é a fórmula mágica, é esta. Olha só, tem recado do Dr. Drauzio Varela para você usar a máscara. Dr. Drauzio, esse é o momento em que a gente tem que redobrar o cuidado, né? Qual é o tecido ideal para máscara? Vamos lá, o mais recomendado é o algodão em camada dupla. Veja também se não há furos ou rasgos, além de conferir se a máscara cobre bem o seu nariz e a boca. Não compartilhe a máscara com ninguém. Muito obrigado, Dr. Drauzio. Já vou fazer a minha, hein? De nada, a máscara salva. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Foi Lua Santana aí, pelo que eu... Foi Lua Santana. Que perguntou sobre a máscara. Olha, São Paulo terá rodízio 24 horas e restrição por placa par e ímpar a partir de segunda-feira. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a volta do rodízio de veículos e de forma mais dura para aumentar a taxa de isolamento na capital paulista em meio ao combate ao novo coronavírus. A partir de segunda-feira, dia 11, a restrição de circulação de veículos valerá para toda a cidade e vai durar o dia inteiro. Outra mudança é que, em vez da proibição ser uma vez por semana, agora os veículos poderão circular dia sim, dia não, conforme o número final de cada placa. Essa é uma medida necessária para que a gente evite ter que decretar lockdown na cidade de São Paulo, disse o prefeito Bruno Covas ao fazer o anúncio. Os carros com placa final ímpar só poderão circular nos dias ímpares. Os carros com placa final par só poderão circular nos dias pares. O rodízio valerá para as 24 horas de cada dia, de segunda a segunda. Antes, ele acontecia em 2 períodos, das 7 da manhã às 10 e das 5 da tarde às 8 da noite. A restrição de circulação também mudou e agora será em toda a cidade de São Paulo e não apenas no centro expandido. Bom, linha dura aí, Ana Mara Simões, você tem 5 segundos para fazer o seu boa noite. Nem comentar do
que eu acabei de falar. A população não está aderindo. Então, para que a gente não sofra uma medida extrema do lockdown, Verdade. Vamos colaborar aí com o rodízio, né? E teve a tentativa de fechar a avenida. Boa noite, Ana Mara. Ok, boa noite. Vem aí a Voz do Brasil. Obrigado, Ana. Beijo, fiquem com Deus. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM.